Olá, eu gostaria de falar sobre um livro que eu li faz alguns dias, que me fez pensar muito sobre as escolhas que a gente faz, que às vezes a gente sempre tende a seguir, a gente sempre tende a seguir o caminho mais fácil, que leva ao prazer imediato, mas que depois, ao longo do tempo, a gente percebe que pode pagar um preço bem caro por isso. Eu li o poema, porque esse livro é um poema que se chama Fausto, de um autor alemão. Eu vou colocar aqui, né, na descrição, aqui assim, mais ou menos, porque eu não sei pronunciar muito, né, o nome desse autor alemão, que ele escreveu esse poema Fausto, que é inspirado numa lenda alemã sobre um médico que faz pacto com um demônio. E um pacto, né? E desse poema, Fausto é um médico que está entediado, está de saco cheio da sociedade em que ele vive, e aí ele, entediado lá, faz o pacto com o demônio, né? Com o diabo. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Que na realidade esse poema não deixa de ser uma metáfora, né? Dessa ideia que perpassa ao longo de gerações no imaginário, né? De como a gente sempre é predisposto a seguir o caminho mais fácil, né, que leve ao prazer mais rápido, né, a fonte da juventude, pactos que deixam as pessoas mais ricas, e até esses milagres, entre aspas, modernos, como a pílula da felicidade, remédios que faz a gente emagrecer, que dá um resultado rápido, mas que depois pode levar a uma dor de cabeça terrível, né? Então assim, eu achei assim uma metáfora. E também o que eu gostaria de dizer é que ao ler esse livro, realmente assim, muita coisa eu não entendi, mas eu acho que a primeira leitura ela é fundamental, porque faz a gente faz abrir a nossa mente para outros caminhos, né, outras veredas. E eu sempre fiquei com receio de me transformar numa farsa, assim, entendeu? De só ler resumos, resenhas, e nunca ler os livros de fato. E sabe, então eu prefiro ser ignorante do que ter um conhecimento raso das coisas. Então é por isso que eu acho que, mesmo às vezes não entendendo, não compreendendo muitas coisas, a primeira leitura ela é fundamental, porque faz a gente tentar, faz a gente buscar o conhecimento, né? Então assim, foi um livro que eu, apesar de não entender, eu tentei compreender algumas coisas. Eu principalmente eu peguei essa ideia, né, do caminho mais fácil, que isso ao longo do tempo, em diferentes formas, a sociedade, as pessoas sempre caem nesses caminhos mais fáceis, levando a guerras, a conflitos, né?
E também o que eu achei interessante foi o diálogo preliminar. Antes da história do poema, teve o diálogo preliminar, que era assim, o diálogo entre o poema, o diálogo entre o poeta, o empresário e o gracioso da companhia, né, de teatro. E que, de alguma forma, falava de um assunto atual da arte, né, que o artista, né, ele quer se expressar, né, ele quer, mas ao mesmo tempo, para ele sobreviver, ele precisa ser entendido e também ele precisa que o público goste de sua obra, porque se ele só fizer o que ele quiser e que se dane o público, ele não vai ter como sobreviver, né? Ele precisa ganhar dinheiro, né? E a fama e o sucesso de sua obra pode, né, faz com que ele sobreviva. Mas ao mesmo tempo, né, essa é a ideia do empresário, mas ao mesmo tempo tem um artista que ele não quer só fazer fama, sucesso, ele quer, né, manifestar a sua expressão artística, né? E nesse diálogo preliminar, de alguma forma aborda essa questão do caminho mais fácil, né, que o artista também ele fica nesse conflito entre o sucesso e a sua expressão genuína artística, né? E aí você percebe que, né, ao longo do tempo existem vários demônios, assim, entre aspas, que sempre tentam seduzir, né, o artista, né, e o artista sempre fica nisso, entre a sua expressão artística original e sobreviver. E para isso ele precisa, né, a fama, o sucesso, de ser compreendido. Aí também tem a questão do ego, né, da fama. Então, então assim, esse tema é muito atual. E se você perceber bem, em vários filmes, esse tema sempre está recorrente. Por quê? Porque é um tema atemporal, né? E aí a questão é essa, será que você, em vez de escolher o caminho mais fácil, que de repente pode levar a pagar um preço muito caro por isso, se não é melhor você enfrentar as dificuldades, o caminho mais difícil, e tentar se compreender realmente e tentar se superar. Então é isso aí. Essa foi a minha interpretação, né? Não sei se ela está correta, mas essa foi a minha interpretação. E caso alguém queira complementar alguma coisa, meu espaço está aí, né? Então, tchau para vocês.